Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Grande é o nosso Deus, digno de receber a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Texto sagrado, segundo o livro das Crônicas, o capítulo de número 20, e vamos fazer aqui a leitura de alguns versículos da palavra de Deus. Eu vou iniciar aqui no versículo 1, e em seguida eu vou pontuando aqui os irmãos, tá bom? Vamos lá. Diz assim o texto sagrado, mesmo assentado, com muita reverência, a boa palavra do Senhor, o nosso Deus. Diz assim o texto: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar morto da Síria. Eis que eles estão em Hazazon Tamar. Então Josafá teve, o que é que Josafá teve, irmãos? O que Josafá teve, irmãos? E decidiu fazer o quê? E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir o que, irmãos? Ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para passear, irmãos? Veio gente para... O que é que você veio fazer hoje aqui neste lugar? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão a força e o poder, e não há quem possa resistir. Aleluia. Eu vou avançar um pouquinho aqui e vou até o verso 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então, no meio da congregação, note o que diz o verso 14, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio. Aleluia. Quando é bom quando Ele vem, aleluia. Quando é bom quando vem o Espírito do Senhor no nosso meio, aleluia, aleluia. E o Espírito veio sobre Jeaziel, e ele disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês. Eu acho que você não entendeu. Pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Aleluia. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão da ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, me ajudem, tomem. Hoje é noite de tomar, aleluia. Fiquem parados
e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor estará com vocês, aleluia. Pai, em nome de Jesus, diante de tudo que nós já vivemos aqui, Senhor, esta presença graciosa, gloriosa, meu Deus, em meio aos louvores do seu povo, eu sei que não diferente este teu filho, esta tua filha, que faz do seu lar, da sua casa, um culto, uma igreja, Senhor, também está sentindo, porque o mesmo Espírito que veio no meio desta congregação no passado, é o Espírito onipresente que está aqui, está lá operando nessa noite, Pai, para nos dar encorajamento, para nos colocar em pés, meu Deus, para visitar a nossa alma, para mandar fora do nosso coração todo medo, angústia, pavor. Pai, o nome de Jesus ser conosco neste instante, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diga: amém, 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 glória a Deus. Eu estou sentindo este Espírito no meio dessa congregação, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, o Senhor, Deus, o próprio Senhor, Ele nos conduz por batalhas que são humanamente impossíveis a serem vencidas. Eu tenho certeza que você já passou por isso, vai passar ou talvez está passando. É claro, irmãos, que nós podemos até sentir medo, é claro que nós podemos até sentir a nossa debilidade, o quanto nós somos limitados, mas tem uma coisa, irmãos, nós precisamos ter a convicção de um Deus que está conosco, de um Deus que não resolveu viver só, Ele é o Deus Emanuel, aleluia. Irmãos, nós sabemos que existem afrontas que enfrentamos quase que diariamente, e no verso 1, a Bíblia diz que existiam filhos de Moabe, filhos de Amon, e eles se levantam contra Josafá e contra Israel. Vamos aqui ter um pano de base, irmãos. Filhos de Moabe e Amon, esses povos, irmãos, são descendências de Ló. Você vai lembrar comigo, só tirar um pouquinho a poeira, em Gênesis, nós lemos que depois de Deus ter tirado Ló, ter livrado Ló de Sodoma e Gomorra, por causa da oração de Abraão, as suas 2 filhas deitam com Ló após ter embriagado ele, tem relação com Ló, irmãos, e daí vem essas 2 nações, os Moabitas e os Amonitas, e esses descendentes de Ló, irmãos, tornam-se inimigos ferrenhos de Israel. E é interessante que o texto mostra, irmãos, que eles se unem, eles se reúnem, eles elaboram planos, estratégias, eles vão organizando, orquestrando projetos para destruição. Eu não sei você, mas muitas vezes a tribulação não vem sozinha, ela vem de mãos dadas com uma enfermidade, com um carro que é roubado, com uma circunstância. Você percebe que muitas vezes, irmãos, se reúne um mal e se levanta contra a minha vida e contra a tua vida, com planos de morte, com planos de ruínas, com planos de destruição para as nossas vidas. É interessante, no verso 2, a Bíblia diz que além dos Amonitas e dos Moabitas, o texto diz que existia uma grande multidão que estava vindo uma grande multidão. Deixa eu falar uma coisa com você, você que está aqui na casa do Senhor, você que está aí na igreja da sua casa. Olha,
não importa a multidão, não importa as circunstâncias, as tribulações que você está vivendo, porque sim, estamos vivendo, irmãos, mas uma coisa é certa: Jesus Cristo, o Espírito Santo, quer inflamar o seu coração da tua presença, e Ele vai cuidar da forma que só Ele pode, sabe cuidar da tua vida nessa noite, te revigorando, te tonificando de dentro para fora, em nome de Jesus. E aqui, irmãos, nós podemos extrair lições importantíssimas. E a primeira lição, irmãos, é que nós, eu e você, como povo de Deus, como igreja, nós temos inimigos, inimigos que se articulam, inimigos que se unem, inimigos que usam recursos que muitas vezes vão além daquilo que nós conseguimos imaginar. Nós nos tornamos fracos, e a intenção do nosso adversário são planos de morte, são planos de destruição. Note bem, isso acontece desde Gênesis e vai até Apocalipse. Quando você entra em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 1, o texto sagrado diz acerca desta perseguição de Satanás contra a igreja, do diabo contra o povo de Deus. Olha o que diz Apocalipse no capítulo 12, versículo 1: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Aqui, irmãos, nós temos o dragão, que é Satanás, e o descendente da mulher, que é Jesus Cristo, e os remanescentes da mulher, que é a igreja. Quando a gente avança um pouco, nós vamos no versículo de número 4, a Bíblia diz: a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Se nós fizermos um paralelo com Mateus capítulo 2, nós vamos ver que é exatamente a descrição do nascimento do Messias, de Jesus, quando Satanás, ele tenta, na instrumentalidade de Herodes, matar o Filho de Deus. Mas quando a gente vai em Apocalipse 12:5, a igreja que está sendo perseguida, a igreja que está sendo apertada, a igreja que está sendo afrontada, o Filho de Deus nasce, o Filho de Deus vive, o Filho de Deus se entrega, o Filho de Deus vence. E o texto sagrado diz: ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com um cedro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus, o seu trono. Aleluia. E aí, verso 6, na continuação do texto, diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto. Quem é a mulher aqui? É a igreja, irmãos. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar. No período do deserto, irmãos, essa igreja, por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo, ela é cuidada, ela é sustentada, ela é guardada. Ah, irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas note, irmãos, eu gostaria que você entendesse a luta que existe entre o céu e entre o inferno, a batalha espiritual travada. Então, quando nós entramos em Apocalipse 12, versículo 9, a Bíblia diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor, é ele quem seduz, viu? O sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aí o versículo 13 diz assim: quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, ele perseguiu a igreja. Quem é a igreja? Ele perseguiu a mulher, a igreja que tinha dado à luz ao filho homem. A igreja que aqui é representada pela mulher, irmãos, sempre foi perseguida, e o intento do diabo é destruir, acabar, neutralizar a igreja. Mas a gente chega no versículo 17, você vai entender porque o pastor está lendo todos esses textos, irmãos. Versículo 17: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar uma guerra com o restante da descendência dela. Aqui tem descendência da mulher, aleluia, a igreja de Cristo Jesus, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus. Tem gente que guarda o mandamento de Deus aqui, e que dá testemunho de
Jesus, aleluia. Na história, irmãos, existem vários, inúmeros contos, textos, fatos, registros bíblicos da luta, da batalha espiritual, céu contra inferno. E no texto que lemos está implícito, está bem nítido o que está acontecendo. É bem claro que os inimigos se reúnem, eles congregam para destruir o povo de Deus. Mas se você observar, a grande multidão, a numerosa multidão que está vindo, irmãos, avisaram Josafá, trouxeram um recado que estavam vindo aquela multidão. É certo, Deus não perdeu o controle. Se está acontecendo o que está acontecendo com a igreja, com a noiva do Cordeiro, com a vida de um remanescente fiel do Senhor, Deus não perdeu o controle. Se está acontecendo, é porque Deus quer que aconteça. Ele jamais perdeu o controle de nada. Amém, amados? Interessante que no versículo 3, a Bíblia diz que Josafá, ele tem medo. O que é que ele tem, irmãos? Medo. É ou não é para ter medo, irmãos, de um contexto que nós estamos vivendo? Nós nos sensibilizamos e as nossas orações a todas as mais de 100 mil famílias, somente no nosso país, enlutadas por causa deste momento. O medo faz parte da nossa estrutura. Muitas vezes sentimos medo. Medo do quê? Medo de ser destruído, de ser morto. Nós estamos convivendo com isso. Veja o pânico que estamos enfrentando nestes dias atuais. É só observarmos o texto, irmãos. A Bíblia diz que ele teve medo. Segundo lugar, a Bíblia diz que ele reconhece que não tinha nenhuma força. No versículo 12, a Bíblia diz: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não existe nenhuma força. Quantos já se sentiram assim, irmãos? Hoje eu estou sem força. Você não sente o desejo nem de levantar da cama, porque muitas vezes você está sem força. Como se não bastasse, na continuação do texto aqui, vai dizer: olha, eu estou com medo, eu estou sem nenhuma força. E o texto sagrado diz: olha, nós não temos nenhum plano, nós não temos nenhuma estratégia diante do inimigo poderoso, violento, que se levanta para destruir no Senhor. Nós não sabemos o que fazer. Já aconteceu isso com você? Sim ou não, irmãos? Medo, não ter força e não saber o que fazer. Medo, não ter força e não ter nenhum plano, não ter nenhuma estratégia, não ter nas mangas nenhum escape para a vida. Irmãos, imagine o que é que nós devemos fazer quando não temos nada para fazer, ou quando nós não sabemos o que fazer. O que é que nós devemos fazer, irmãos, quando nós não sabemos o que devemos fazer? Irmãos, nós precisamos entender que Deus, em primeiro lugar, Ele está no seu alto e sublime trono. Como diz em Romanos 8, versículo 28, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Se estamos vivendo momentos de adversidade nas nossas vidas, Deus tem o controle da minha vida, da tua igreja, da tua noiva, do Brasil e do mundo. Ele está no seu alto e sublime trono. Ele não está batendo a cabeça daqui para lá e de lá para cá. Ele é o Senhor, aleluia. Segundo lugar, irmãos, que a Bíblia diz no versículo 4, 2 Crônicas 24, capítulo 20, verso 4, ele fez algo que nós precisamos urgentemente fazer. Se você não tem feito isso, você precisa se levantar como um homem, uma mulher de Deus, um moço, uma moça, uma criança, um adolescente, um jovem de Deus, para fazer o que ele fez.
Versículo 4 diz que ele se levantou a pedir socorro. A pedir socorro. Nós precisamos começar a clamar por socorro. Urgentemente precisamos levantar a nossa voz e dizer: socorre, Senhor. O texto sagrado diz: Judá se congregou para pedir o que, irmãos? Nós precisamos aqui, irmãos, fazer aqui o nosso texto sagrado e dizer: a Igreja Brasil para Cristo na Zona Norte, no bairro de Mirim, se levantou para pedir. Nós precisamos pedir socorro, irmãos. Nós precisamos pedir socorro, aleluia. Eu poderia finalizar a mensagem aqui, dobrar os meus joelhos junto com toda a igreja e começarmos a pedir socorro. Socorro às famílias enlutadas, socorro aos pais de família que ficaram desempregados, mas principalmente socorro pelas milhares de almas que estão indo a passos largos para o inferno. Precisamos nos levantar para pedir socorro e olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Ele, o Senhor, não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te molestará, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Socorro, Deus! Socorro, Senhor! Nós precisamos, irmãos, nós precisamos pedir socorro. São inúmeras as informações. Dizem que está vindo de lá, que está vindo daqui. Nós ouvimos tantos comentários, profissionais da área. Nós ouvimos, irmãos, a ONU. Nós ouvimos, irmãos, as pessoas se contradizendo. Diz uma coisa de manhã, agora sim chegou, e tal data vai chegar a vacina. Irmãos, socorro. O nosso socorro, ele vem do Senhor. O nosso socorro, ele vem de Deus, aleluia. E é interessante aqui, olha que coisa forte, no versículo 23, todos os homens de Judá, estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, com as suas mulheres, e também com os seus filhos. Parece que muitas pessoas não estão entendendo o momento importante que nós estamos vivendo. As ações que nós precisamos ter, como essa de pedir socorro, como clamores, como uma vida dedicada diante do altar do Senhor, seja na igreja, seja na casa. A Bíblia vai nos ensinar que não era somente para os sacerdotes, que não era somente para os levitas, não eram somente, irmãos, para os da linha de frente, não era somente para aqueles que ajeitam a técnica na igreja. Irmãos, se eu estou lendo certo aqui neste versículo, a Bíblia diz todos. Todos é quantos, irmãos? Todos é que número, irmãos? 2 ou 3? Todos é todos, não é um grupo, não é apenas uma parte, irmãos, é todos, você que está aqui nessa noite, você que está aí na sua casa, é tempo de levantarmos a nossa voz e clamarmos a Deus por socorro. Todos, irmãos, seja as crianças, os jovens, os adolescentes, os irmãos, as irmãs, é tempo de clamarmos por socorro. Todos, aleluia, todos, irmãos, todos. As ações, irmãos, de Josafá para vencer essa batalha, irmãos, que parece ser assim, dificílima de ser vencida, humanamente falando, impossível. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada diz, no versículo 5 do texto que lemos, a Bíblia diz que ele se põe em pé, ele está na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor.
diante do pátio novo, e aí ele diz: ah, Senhor, Deus de nossos pais. Levanta assim comigo a sua mão e vamos aprender a orar com Josafá, irmãos. Diga comigo: ah, Senhor, Deus de nossos pais. Agora coloca a vida, coloca o seu coração, imagina você no lugar de Josafá e diga: ah, Senhor, Deus de nossos pais. Sabe o que Josafá está fazendo? Josafá, ele está lembrando, não Deus, porque Deus não se esquece de nada. Nós é quem somos esquecidinhos, irmãos. Nós é quem, vez ou outra, esquecemos o nosso compromisso. Mas ele está lembrando, ele mesmo, da aliança de Deus. Ah, Senhor, Deus de nossos pais. Ele está lembrando o Senhor. Ah, Senhor, me veio aqui a memória a aliança que tu fizestes com Abraão, a aliança que tu fizeste com Isaac. Ah, Senhor, Deus de aliança, Deus de aliança. Quando você começar a orar, inicie lembrando, você precisa lembrar que o Deus que nós servimos é um Deus de aliança. Ele jamais quebrou uma de tuas alianças. Ele é o Senhor, o Deus soberano, o Deus das alianças. Foi assim que a igreja primitiva orou, irmãos, e o lugar onde eles estavam, ele tremeu com a presença de Deus. Eles começaram orando: Deus, tu és soberano, aleluia. Ele continua a sua oração, aprendendo a orar com quem sabe orar, com Josafá, irmãos. Ele, diante de uma impossibilidade tamanha, ele levanta a sua voz e continua orando e diz: porventura, Senhor, não és tu Deus nos céus? Não és tu Deus nos céus? Ele está reconhecendo o que está escrito no Salmo 115, verso 3. Porque as pessoas no tempo da adversidade perguntam: onde está o nosso Deus? Nosso Deus, o nosso Deus no céu está, aleluia, e faz tudo conforme lhe agrada, aleluia. Ele está no céu, Ele é soberano, Ele é o nosso Deus, glória a Deus. Vamos lá então, aprendendo a orar com quem ora. Diga comigo: porventura, não és tu Deus nos céus? Reconheça, Ele está nos céus, mas Ele não está distante. Ele faz tudo conforme lhe agrada, aleluia. Ele continua a sua oração, Josafá continua a sua oração, e ele diz o seguinte: não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Vamos, 1, 2, 3. Senhor, Moabe, quem é Moabe? Quem são os moabitas? Amon, Senhor. Quem são os amonitas? Senhor, os sírios que estão vindo também. Ele está falando com Deus. Pegou, irmão? Está pegando aí? Quem são os sírios, Senhor? Senhor, não é o Senhor que domina sobre todos os reinos dos povos? Não foi o Senhor quem livrou? Olha, Senhor, essa nação, ela só está aí porque o Senhor livrou Ló, através da oração de Abraão. O Senhor tirou Ló de Sodoma e Gomorra. Essa turma só existe, Senhor, porque o Senhor ouviu a oração de um justo seu, Pai, aleluia. Ele não perdeu o controle, Ele domina. Irmãos, pode passar o vírus, pode passar tribulação, pode acontecer o que acontecer, Ele é o Senhor, o Criador do universo. Ele está no seu trono de majestade, aleluia, glória a Deus. Agindo Deus, sua oração, ele declara que Deus é o Senhor das alianças.
que Deus é rei, que reina sobre tudo e sobre todos. Mas o texto continua e diz: na tua mão, aonde? Na tua? Está o quê? Ele estava sem, lá no início ele estava sem força. Então ele reconhece que nas mãos do Senhor está a força, está o poder. E não tem ninguém, absolutamente ninguém, que possa resistir, aleluia. Irmãos, eu me lembro de Jó, quando alguns momentos da sua vida ele começa a levantar alguns questionamentos, em algumas indagações, e Deus então replica a Jó: olha Jó, onde é que você estava quando eu criei, quando eu fiz isso e tal e tal. E lá em Jó 42:2, irmãos, o texto sagrado diz que Jó, ele se posiciona, ele se coloca no seu devido lugar, e o texto diz: bem sei eu que tudo podes, aleluia, e que nenhum dos teus planos, nenhum, irmãos, Deus, irmãos, não está limitado a vírus, Deus não está limitado a tribulação, Deus não está limitado, irmãos, como é que vai ficar a economia do nosso país? Nenhum dos planos do Senhor há de ser impedido, podem ser frustrados, aleluia. Deus, irmãos, está produzindo algo dentro do meu coração e algo dentro do seu coração. Nós não podemos perder, irmãos, essa graça, essa ousadia de entrar na presença do Senhor, irmãos. É óbvio que nós precisamos tomar muito cuidado com uma tal teologia da prosperidade, irmãos, mas nós devemos entrar com ousadia no santo lugar. Nós precisamos orar com ousadia. É interessante que Josafá, ele vai puxando uma ficha dos feitos do Senhor, e aí no verso de número 7, o texto diz: porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? O que ele está dizendo, irmãos? Ele está dizendo: foi Deus que deu, aleluia. Não foi o Senhor que deu essa terra para nós? Não foi promessa de Deus? Não foi Deus quem prometeu, e com muitos milagres, coisas miraculosas, nós estamos aqui hoje? Não foi Deus que deu? Não foi Deus que deu para você esse filho, essa filha? Não foi Deus quem lhe abriu essa porta? Não foi Deus quem te chamou para o ministério? Não foi o Senhor? Senhor, é a herança do Senhor. Como é que eu vou perder? O povo tem se levantado, vem lá o exército, vem uma multidão. Senhor, eu não vou perder a tua herança. Aleluia, aleluia, aleluia. Perceba, irmãos, como ele está orando. Foi Deus que deu. Coloca assim comigo e diga assim: foi Deus que me deu. Ele vai trazer a memória ao seu coração que ele te deu, que Satanás quer roubar. Diga assim: Senhor, foi Deus que me deu, foi o Senhor quem me deu, foi o Senhor quem fez a promessa, foi o Senhor que disse que iria curar, foi o Senhor que disse que iria restaurar, foi o Senhor que prometeu casamento, foi o Senhor que prometeu meu marido no teu altar. Deus, foi o Senhor, é a herança do Senhor. Eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma promessa, eu estou debaixo da bênção de Deus, aleluia. O texto diz, irmãos, versículo 8: habitaram nela, e nela edificaram um santuário. O santuário foi erguido, Deus. O Senhor sabe de tudo isso. Inclusive, Senhor, quando o santuário foi erguido, o Senhor fez uma aliança com Davi. Tu és o Deus das alianças, aleluia. Pai, aqui o povo se reúne, aqui o povo é curado, aqui o povo levanta as mãos para te glorificar, aqui o povo é batizado com a tua graça, aqui o povo recebe a boa palavra, aqui o povo recebe as instruções. Como é que pode o adversário das nossas almas, como é que pode Satanás, o diabo, como é que pode, Senhor, tudo isso estar acontecendo? Senhor, eu estou na tua casa, é um lugar consagrado,
agrado ao Senhor, aleluia. Oh Deus, foi o Senhor que aprovou esse lugar, foi o Senhor, Pai. Foi o Senhor, e ele continua, percebe, irmãos, aprenda a orar com Josafá, porque eu preciso também. Ele continua a sua oração, ele diz: olha, Senhor, foi nesse lugar que o Senhor disse que se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de Ti, pois o Teu nome está nessa casa. Pai, zela pelo Teu nome, o Teu nome está neste lugar, e clamaremos a Ti na nossa angústia. E diz o texto, Senhor, que o Senhor falou conosco, o Senhor nos ouvirás, e também nos livrarás. O Senhor está ouvindo o teu clamor, igreja. O Senhor está ouvindo o teu clamor, a tua oração, aleluia. É tão lindo, irmãos, quando lá no grupo da igreja a gente pede oração, porque há circunstâncias, há tribulações, há investidas do mal, mas de repente a gente ouve alguém falando, ou a escrita de alguém: olha, eu estou aqui passando para agradecer. Deus curou meu irmão, Deus abençoou, Deus abriu porta de emprego mesmo no tempo da pandemia, Deus guardou, e o nenê nasceu em sã saúde, aleluia. Deus está conosco, aleluia. Amém, irmãos? Nós precisamos orar. O texto sagrado diz, a gente precisaria de muito tempo para minuciosamente falar aqui cada palavra dessa oração, mas quando a gente avança um pouquinho no verso 10, agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, dos montes de Seir, na batalha do impossível, nós precisamos orar, nós precisamos com muita fé, com ousadia, com a palavra de Deus. O adversário, irmãos, perceba, eles queriam destruir, acabar. O que a Bíblia nos ensina sobre oração, muitas vezes, é bem diferente do que sabemos, ou daquilo que nós vivemos. A oração de Josafá não é uma oração egocêntrica, não, irmãos. A sua oração é uma oração que está centralizada em Deus, nas causas do povo, nas coisas que humanamente eram impossíveis. Ele está diante daquele que era, ele está e ele reconhece esse Deus, o Deus que prometeu, o Deus que pode fazer, aleluia. E aí no versículo 12 o texto diz: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Não tinha força, eles não sabiam o que fazer, porém os nossos olhos, aleluia, mais um segredo aqui, os nossos olhos estão postos no presidente do Brasil, os nossos olhos estão então no governador, os nossos olhos estão postos no homem, os nossos olhos então estão postos, eu vou ver a economia, a primeira coisa que eu vou fazer é então ver o valor do dólar hoje. Os nossos olhos, me ajude a pregar, os nossos olhos estão postos em? Os nossos olhos estão postos em? Aleluia. Senhor, basta uma ordem sua, basta um gesto seu, basta um abrir e fechar de olhos. Querido, não deixe de olhar para as mãos do Senhor, coloque os teus olhos nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor, a força, a poder, aleluia. Versículo 14, eu estou caminhando já para fechar, versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. E
perceba, eu li e reli esse versículo 14. É interessante que o registro bíblico diz exatamente sobre quem veio, a linhagem, a biografia. Sabe, irmãos, é para não ter dúvida nenhuma que o Espírito veio. É interessante esse versículo 14, porque ele estava falando do passado, ele estava relatando, irmãos, os feitos de Deus, mas de repente, o tempo presente entra em ação, as conjugações mudam com um então. Quantos aqui na igreja já viveram um então? Aleluia. Estava passando por uma tribulação, estava passando por uma luta, estava passando por um problema, que você não tinha força, que você não tinha ânimo, que você não sabia o que fazer, não tinha uma estratégia, não sabia nada. Então, aleluia. Então, aleluia. Oh, meu irmão, eu quero ser boca de Deus para a tua vida nessa noite. E só quem recebe, por favor, levanta assim comigo a sua mão direita. Vai chegar um então de Deus na sua vida nessa noite. Vai ter mudança de quarto, vai ter mudança de Deus, vai chegar um futuro, vai chegar um presente de Deus. E o Senhor começa dizendo: então o Espírito do Senhor chegou, aleluia. Aleluia. Versículo 15, o texto diz, irmãos: e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. É só Deus que pode dizer tal coisa nesse momento que estamos vivendo. Vamos combinar? Sim ou não, irmãos? Quem é que pode olhar para você e dizer: olha, não tenha medo? Como é que você não vai ter medo, irmãos? Mais de 100 mil mortos no país. Como é que você não vai ter medo? Mas a Bíblia diz que vem um recado, e o recado não era de Jeaziel, o recado não era de um sacerdote, era um recado que o próprio Deus estava enviando. Aleluia. Deixa eu saber se tem alguém que vai receber esse recado de Deus nessa noite aqui neste lugar. Aleluia. O recado de Deus para a minha vida e para a tua vida é esse: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Aleluia. Pois a peleja não é vossa, mas ela é de Deus. Aleluia. Ah, meu irmão, se eu sou você, eu glorificava Jesus com uma linda salva de palmas. Aleluia. Exalte ao Cordeiro, glorifique o nome dele. Eu finalizo. Vem cá, Rogério, me ajuda aqui, Marcos, por favor. Eu finalizo deixando aqui esse princípio maravilhoso, esse princípio, que a peleja, ela não é nossa, mas ela é de Deus. Tem coisas na minha vida e na sua vida que nós não sabemos, está fraco, não tem um plano, não tem estratégia, eu não sei como agir. Mas um princípio, quando nós lemos esse texto sagrado, é que, irmãos, a igreja jamais será esquecida, a igreja jamais será abandonada, e eu e você, que somos parte e somos igreja de Cristo Jesus, precisamos guardar isso dentro do nosso coração. Todas as vezes que fomos levados por Deus para uma batalha, irmãos, contra o impossível, porque aos olhos humanos era impossível, não somos nós quem vamos lutar, mas é o próprio Deus quem luta por nós. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Talvez você está vivendo isso, talvez você está passando por este momento tão importante, impossibilidades. Talvez você se encontra
grau assim, muito violento. Você está com o seu coração oprimido. Você está vivendo uma depressão. Você está vivendo um tempo assim, de perdas consideráveis. E você se encontra fraco. Você se encontra abatido. Você se encontra exatamente como Josafá estava. O Espírito de Deus te convida, o Espírito de Deus te chama, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele diz ao seu coração: para de lutar, para, feche os teus olhos agora, pare, você não conseguiu com as suas forças, não é? Você já se deu mal tentando isso, tentando aquilo, sim ou não? Responda para você mesmo. Você já sofreu e não pouco. Você já padeceu e não pouco. Pare, porque diante desta impossibilidade que estás vivendo, eu, o Senhor, vou adiante de ti, aleluia. Eu, o Senhor, vou adiante de ti. Nessa peleja, vós não tereis que lutar. Você não consegue, você não consegue. Começa a reconhecer a sua pequenez, reconhecer a sua fraqueza. Comece a reconhecer o seu medo. Comece a reconhecer que você precisa olhar para o eterno. Reconheça que você estava olhando para a esquerda, para a direita. Reconheça nessa noite, porque Deus tem um novo início para você. Deus tem um novo jornal de ar para a sua vida. Deus tem algo novo para você, para a tua casa, para a tua família. Nesta peleja vós não tereis que pelejar, diz o Senhor, aleluia. Parai, posicionai diante do eterno e adore ao Senhor de todo o seu coração, em nome de Jesus. Quando os guerreiros da tribo de Judá viram o inimigo, o Senhor mandou que eles não temessem, pois daria a vitória. Abaixar a espada e levantar um louvor, pois a batalha é minha, diz o Senhor. Cante ao Senhor com alegre som, ergam vozes para o seu louvor, um canto de vitória na tribulação. Crê somente, a batalha é do Senhor. Cante ao Senhor com alegre som, ergam vozes para o seu louvor, um canto de louvor na tribulação. Tão somente, a batalha é do Senhor. Você crê? Quando algo mal te encontrar, confia no Senhor, que em Deus que nunca vai te abandonar, Ele sempre perto está. Abaixar a espada e levantar o louvor, pois a batalha é minha, diz o Senhor. Cante ao Senhor com alegre som, ergam vozes para o seu louvor, um canto de louvor na tribulação. Crê somente, a batalha. Cante ao Senhor com alegre som, ergam vozes para o seu louvor, um canto de louvor na tribulação. Crê somente, batalha do Senhor.
batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. Meu pastor pregou isso hoje, cara. O mesmo texto. O mesmo texto. Não, meu pastor pregou isso hoje. O mesmo texto. Exatamente o mesmo texto. Pregou de manhã e vai usou o mesmo texto à noite, assim, pegou a mensagem, desmembrou em duas, mas falou exatamente a mesma coisa. Meu Deus, glória a Jesus. Amém, amados? Glória a Deus.